ser tu poeta, mi gran amor, bicicleta. Esta canção Se sente livre quando tá na massa. É isso pra mim que ela representa, assim, é diversão, responsabilidade, liberdade. A possibilidade de construir o teu mundo, sabe? Porque quando tu tá ali, tu tá construindo um outro mundo, assim. Ali transforma a cidade, assim. Naquele momento, naquele lugar, a cidade é outra coisa, assim. Tu pode andar de bicicleta tranquilamente no meio da rua, assim. Tem crianças pedalando no meio da rua. Oh, que será que me inspira? Serán tus rayos que giran. Esta canción cumplirá su misión. A massa é justamente aquele monte de gente e todo mundo se expressando de alguma maneira, da maneira que achar melhor, para trazer um convívio mais humano para o espaço público. Montada en su brillante corcel, como una telaraña que el rocío vistió para cantar. Montada en su brillante corcel, y yo voy a olvidarla hasta que vuelva en forma de... É um espaço para todo mundo, né? Então todo mundo tem voz, tem gente que leva cartaz, tem gente que distribui panfleto para o motorista, enfim, tem... A massa se comunica também, ela não é uma coisa excludente, a ideia dela é realmente ter esse contato com quem não está fazendo parte, que está vendo ela passar, e ela pode ser uma coisa divertida, um pequeno carnaval, alguma coisa assim na cidade. Bom, nós estamos aqui com o nosso amigo Daniel. Ele fez parte em algumas pedaladas do movimento Massa Crítica. É um movimento de ciclistas que surgiu na década de 90, 92, nos Estados Unidos, em São Francisco, quando um grupo de amigos resolveu utilizar as vias da cidade, se reunindo em grupos de amigos, e aliaram isso à política, reivindicando, aproveitando para reivindicar os direitos sobre a via pública e também transformar a bicicleta num meio de transporte que obtivesse mais respeito. Essa turma do movimento Massa Crítica aqui em Porto Alegre e no mundo inteiro, ela ganhou um enorme espaço, né, e tem crescido muito. Como tu conheceu o movimento? Bom, eu conheci através de convite de amigos. Em determinada época ia ter uma pedalada, pessoal reivindicando algum, eu não lembro o assunto, mas me convidaram, eu achei curioso. Eu disse, vamos pedalar, né? Não sei a distância, mas vamos. Foi assim que eu conheci. E qual é o meio de comunicação para se combinarem essas pedaladas ou até os assuntos de reivindicação? Hoje o movimento Massa Crítica tem uma página, né, nas redes sociais, que ali vão se criando pautas e os motivos, né? Tanto o agendamento, a data que o pessoal vai se encontrar, local e horário definido, já pré-definido. E são essas redes sociais que o pessoal usa para se comunicar, que está muito a utilidade e a praticidade, né? E de baixo custo, né? Então é um meio mais fácil do pessoal se comunicar. E também utilizam outros meios, aplicativos. Então o pessoal sabe que alguém gosta de participar, convida amigos ou colegas de próprio movimento, e para garantir que maior número de pessoas possível vai estar informado para poder comparecer. Então, Daniel, a tua visão pessoal do movimento, qual é? Bom, Rosane, como tu falou, eu vejo o movimento de uma forma bem interessante. Eles utilizam para reivindicar os benefícios, né, algumas leis que voltada à segurança, à conquista de espaços no meio das vias, para a locomoção com mais segurança e tal, né? Que hoje em dia no trânsito existe uma competição muito grande de espaço, então eu vejo com bons olhos. O pessoal está conseguindo bastante coisa em relação às ciclovias, leis da própria regras de trânsito, né, de comportamento. Eu vejo com bons olhos.
Não, Rosane, eu acredito que já resolveu bastante, tá tendo um lado muito positivo. Já conquistaram muita coisa e eu sei que ainda vai ter muito mais para conquistar. A gente vê pelas inúmeras ciclovias que foram construídas, pelo menos em Porto Alegre e em outras capitais, até porque esse movimento se espalhou em várias localidades. Algumas leis de segurança para trânsito que exige que os carros circulem mantendo uma distância regulamentar dos ciclistas, cruzamentos, etc. Então, tudo isso voltado à segurança, tanto para o ciclista quanto até para o motorista, para evitar problemas maiores, né, de outros veículos. Mas ainda tem um problema de conscientização, eu acredito que falta conscientizar muita gente. Até mesmo ciclistas que às vezes se defendem sabendo que existem algumas leis, acham que têm os seus direitos, mas esquecem que têm os seus deveres. Mas estão trabalhando, eu percebo que estão trabalhando e ainda tem muita coisa pela frente. E qual é o motivo? Eu entendi que tu parou de participar das pedaladas, do Massa Crítica. Qual foi o motivo que te levou a parar? Eu participei algumas vezes e pelo site, a página da Massa Crítica gera bastante debates sobre determinados assuntos, algumas ocorrências, o pessoal, eu percebo... Tu diz ocorrências de trânsito. Exato, ocorrência de trânsito, não necessariamente um acidente, mas um quase acidente, por exemplo. E o pessoal é muito rígido na hora de criticar as falhas, mas eu percebi que faltava um bom senso. Tipo, quem é que provocou aquele quase acidente? É o senso de responsabilidade. Exato, né? é o que chamo de direção defensiva. Sim. Tu sabe que tu vai levar pior, tu tem que te preocupar também. Não adianta, eu estava de capacete, eu estava com todos os itens de segurança, mas eu fechei o ônibus. Óbvio que o ônibus vai ser mais forte, vai te causar uma lesão muito forte, se tiver um contato. E no momento que tu critica ou tu expressa a tua opinião dizendo, cara, faltou bom senso, naquele ponto tu sabe que tu vai levar pior, tu não pode esperar demais do outro. Eu comecei a ser muito criticado e fortemente, entendeu? Isso pela essa página. Como se fosse um time fechado com uma visão única, exato, né? Sem muita democracia. Eu comecei a perceber que, não, eu tenho as leis que me defendem, eu tenho meus direitos, mas tu tem o dever de te cuidar também e te preocupar com o próximo. E se tu disser isso para eles dessa forma, eles não aceitam, não aceitaram. Começou a gerar uma discussão muito, para mim, desnecessária. Eu gosto de dar minhas pedaladas, hoje eu dou minhas pedaladas sozinho. Então, Daniel, eu gostaria que tu explicasse pra gente qual foi o teu sentimento, como tu te sentiu quando conheceu o movimento? Bom, mas até foi interessante, porque a princípio eu comecei a frequentar o movimento achando que ia ser mais um meio de reunir amigos e pessoas com o mesmo gosto pela bicicleta, passeios, com o objetivo de lazer. Só que aos poucos eu percebi que tinha um motivo maior, tá? Que é muito voltado à política, como eu falei antes, fazendo reivindicações, protestando, entendeu? Muito voltado a protesto em relação a acidentes com ciclistas e outros usuários de outros tipos de condução. Então eu vi que existe um negócio, uma organização muito maior por trás disso e o pessoal leva muito a sério. Naquele momento parecia o fim, assim, quando a gente estava ali, a gente não pensava assim, tá, como é que a gente vai pedalar de novo, assim, sabe, a gente não... Pelo menos eu não via, assim, muito perspectiva, tá, tipo, como é que a gente vai, onde é que a gente vai tirar força pra seguir, assim. E pensei, tipo, tá, vai acabar a Massa Crítica de Porto Alegre.
E no final foi o contrário. A edição de março foi a edição logo após o que aconteceu na edição de fevereiro, né? Que foi um ato bem inusitado, que a gente não esperava mesmo. Foi aquele atropelamento, né? Alguns de nós fomos arremessados por cima de um carro. Depois do atropelamento eu percebi muitas pessoas solidárias e defendendo assim a causa. Eu tinha certeza que no dia 25 seguinte eu ia estar lá. É o mínimo que tu pode fazer é estar presente. Esta canção cumprirá sua missão. Foi uma coisa tranquila, animada, todo mundo cantando. Teve participação do pessoal de São Paulo, de Curitiba, do interior do estado, que vieram para Porto Alegre para pedalar conosco. Assim. Foi fantástico, assim, foi de lavar a alma. Aquele dia, um mês depois, tinha muita gente. E choveu, foi bonito, né? Foi massa, foi massa. Tomei um banhão de chuva, molhei tudo que estava dentro da mochila. Lavou a alma junto, foi legal. E ficou uma sensação super positiva, assim, de que... Não, quando a gente está junto, a gente pode fazer coisas diferentes. A gente pode ter momentos diferentes dessa correria louca e desse mundo absurdo em que as pessoas passam com o carro por cima de um monte de gente de bicicleta. A bicicleta, ela é a minoria e é a diferença no trânsito, assim. Quem anda de bicicleta sabe e convive muito com isso, assim, das pessoas se surpreenderem que tu vive cotidianamente andando de bicicleta e que essa é a maneira com que tu te locomove na cidade, sabe? Isso ainda é motivo das pessoas se espantarem e acharem fantástico ou impossível. E eu acho que isso é um pouco da justificativa do preconceito e da não aceitação, assim. Parece que o ser humano ainda tem um pouco no status quo estabelecido, assim, a coisa de que o que é diferente não está certo ou não pode ser, e aí tu pode observar isso em várias esferas, na esfera do racismo ou de orientações sexuais diferentes, até chegar numa questão de mobilidade urbana que é a bicicleta, ou seja, tu pode pegar essa perspectiva não só para justificar a falta de preparo das autoridades, mas também até para justificar a motivação ou o subterfúgio psicológico que levou o cara a fazer o que fez. O quão fragmentada está a nossa sociedade e o quão pouco contato a gente tem com as pessoas com quem a gente cruza. Assim. Eu acho que talvez esse seja o elemento central para a gente pensar e esse seja talvez a principal riqueza disso, assim, desse evento que foi traumático para muita gente, mas trouxe à tona esse elemento que é central da nossa cidade hoje. El día en que la escuché en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel. Oh, la Silvia, un personaje justo antes de que cambie la luz, montado en su brillante corcel. Oh, ¿qué será que me inspira? Serán tus rayos que giran.